Então, hoje, eu queria dizer que essa palavra tem essa intenção dessa palestra de hoje, que é todos nós melhorarmos mais um pouco. Você recebe? Né? E eu vou te fazer um convite. Recebo que você aceite esse convite. Né? O convite é, hoje, você apagar alguns registros que você tem na tua memória. E isso é difícil. Isso é um desafio. O título do tema, olha, Esquecendo o que passou. Pedro Kelly, você vai falar disso? Esquecendo o que passou? Diga para quem está do teu lado, abençoado. Esquecendo o que passou. Esquecendo o que passou. Te mostrar por quê. Esquecendo o que passou. Você sabe que nós somos pessoas que trazemos em nós uns registros das coisas que nos acontecem, né? E quanto mais tempo de vida a gente vai vivendo, a gente está suposto a carregar mais registro. E muitos desses registros pesam na nossa vida, sabe? E se eles pesam na nossa vida, eles nos impedem de melhorar. Nos impedem de muitas coisas. Mas eu quero só, com essa palavra, melhorar, que você, cada um, julgue aquilo que, qualquer coisa que você tenha na tua memória esteja te impedindo nesse momento. Nessa vida tem muita coisa que está aí para impedir. Diga, impedir. O que é impedir? Deter, atrasar, fazer com que você não alcance, não deixar você chegar na meta que você tem. E você já sabe de quem eu estou falando. Do único inimigo que você tem e que talvez você não saiba ou então não dê a ele o valor devido, que é a tua carne. Entende? Nós temos muita oposição. Lá em Gálatas 5, verso 17, o apóstolo diz que a carne briga contra o espírito. E esses registros, eles trabalham com a tua carne. E muitas vezes a tua carne ganha. E te impede, te atrapalha, não deixa você seguir em frente, e está sempre você com aquele registro ali. Hoje eu quero convidar você a apagar esse registro. Quantos recebem, digam, eu recebo. Então não existe uma causa mais forte para impedir você de ter sucesso no teu dia a dia, de ser uma pessoa feliz, alegre, contente, te atrapalhar, né? Não existe nada mais forte para te atrapalhar do que as recordações do teu passado. As recordações do teu passado são cruéis. Eu não conheço a tua vida, nem você conhece a minha, mas o que o Senhor mostra é que todos nós temos recordações do nosso passado. E muitas vezes essas recordações querem dirigir o nosso presente. E na maioria das vezes nós deixamos. Então o convite hoje é para apagar isso da memória. Trazer leveza ao nosso coração. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Então essas recordações são do passado. Diga, passado. O que significa passado? Já passou. E você pode voltar no tempo? Você pode voltar o tempo para fazer diferente aquilo que você fez e que te marcou e você carrega esse peso. Você pode voltar no tempo? Você pode consertar alguma coisa do passado? Você pode voltar lá atrás e não fazer aquilo que você fez equivocado? Não. Então você tem que ser, primeira coisa, consciente de que o tempo não volta e que o tempo é para frente. O tempo e espaço, como dizia nosso amado Einstein. O tempo não volta. O tempo
passou, aconteceu, e agora você não pode consertar, e só porque você não pode consertar, você sofre porque você carrega um peso aí. Ora, isso se chama má consciência, e é tudo que nós lutamos contra. Você tem que ter uma limpa consciência para poder servir a Deus de melhor maneira, com essa limpa consciência, né? Então, toda vez que você recorda essas coisas do teu passado, você está pegando esse bagulho, diga entulho. Você está pegando esse entulho e trazendo para cá, para a tua mesa hoje. Toda vez que você relembra uma situação traumática que te lastimou, que te feriu, que te maltratou, que hoje você tem vergonha de que falem sobre isso. Toda vez que você traz isso, é como se você estivesse regando aquela mesma plantinha cheia de espinho que você gostaria de deixar para trás, mas não consegue. Por que você não consegue? Porque você tem essa recordação aí e você fica trazendo essas coisas. Então isso vai afetando. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui a você. Quantos já sentaram diante de um aparelho de televisão, de computador e tal, para ver fotografias? Você tem muita fotografia? Tem? Muitas, de muitos anos atrás? Você tem? Quantos tem fotografias assim? Álbum de fotografia. Álbum. E começa a ver aquele álbum. Você pega aquele álbum, faça a experiência. Você põe ali no... Pega o USB, né? O pendrive, põe na televisão, né? E vê na televisão sozinho. Faça isso sozinho. Aí comece a ver as fotos. Daqui a pouco vem a tua esposa e senta do teu lado. Ah, lembra desse dia? Puxa, esse dia estava um sol bonito, estava um dia bonito, e a gente foi em tal lugar, estava legal, aquele passeio, aquelas férias e tal. Não, isso foi a formatura minha, do filho, da filha, da esposa, não sei de quem. Ah, isso aqui foi o aniversário da mamãe, do papai, não sei o quê. Aí daqui a pouco senta o filho, aí senta a filha, aí daqui a pouco está todo mundo assim, ó, vendo. Por quê? Porque isso cria um espírito, e isso atrai as pessoas, e as pessoas estão ali vendo. Eu vou te falar uma coisa, ninguém guarda foto de desastre. O dia que você caiu da moto, se ralou todo, quebrou o braço, espera aí, vamos tirar uma foto. Ninguém tira foto do dia que você foi reprovado naquele curso. Você pagou o ano todo, estudou pra caramba, e quando chegou lá na prova, caiu coisas que você nem sabia, nem imaginava. Foi reprovado. Ninguém tira foto do dia que foi reprovado. Ninguém tira foto de uma desgraça. Ninguém tira foto de coisa ruim, só tira foto de coisa boa. Toda vez que você estiver assim, meio assim, vai ver uma foto, vai ver um arquivo de foto. Fique vendo aquilo, daqui a pouco muda o ambiente todinho, né? Porque ninguém guarda foto de maus momentos, abençoado. Isso é uma coisa natural em nós. Nós queremos ser felizes. Nós fomos criados para ser felizes. Diga para quem está do teu lado, para ser feliz. E as recordações ruins trazem o quê? Infelicidade. E afetam. E às vezes você se pega discutindo com teu filho, com tua filha, com teu marido, com a tua esposa, por causa de uma situação que aconteceu há um tempão e não vai voltar atrás, não vai dar em nada e você continua discutindo aquela porcaria. Quantos aqui já se pegaram discutindo coisas e daqui a pouco você para? Por que a gente está discutindo isso? Já passou, vamos deixar isso para lá. Que tremenda é a nossa carne. Nós fomos criados para ser felizes. O problema foi que nos vestiram com uma infeliz de uma carne. Por isso é que tem que congregar, porque aqui você se livra da tua carne, mesmo ainda estando dentro dela. Então, falei das fotos, do álbum de família, do casamento, do nascimento. Outro dia eu estava assistindo o DVD do nascimento do Andrés. Olha, mulheres, vocês merecem toda a nossa honra. Um aplauso às mulheres, abençoado. Porque, olha, você já viu um parto? Eu filmei o parto dele. A doutora estava de olho se eu ia desmaiar ou não, claro.
Mas eu filmei até o fim. Desde o momento que marcou com um lapisinho de cor assim, onde ia cortar. Antes de cortar, filmei, está lá, pum, tudo bonitinho. Toda vez que eu olho aquilo, eu falo, será que Deus é bom mesmo? Dá até para duvidar de ver aquilo. Caramba, que é isso? E depois tira o bebê, aí põe a mão assim, o corte é aqui, aí põe a mão assim. A mão, até aqui dentro, e tira e apoia. Caramba, abençoado. Eu fico suando na mão, até hoje, quando lembro daquilo. Né? Então, fotos e momentos, apesar dessa situação, momentos agradáveis, o nascimento de uma vida, de um abençoado que está chegando, mais um membro da família. Lembre-se que os filhos são herança do Senhor. Ainda bem que eu tenho muitos filhos, tenho muita herança do Senhor, né? Então, o problema é que quando nós falamos da nossa mente, a nossa mente tem registro dos momentos bons e dos momentos ruins. E esses momentos não são só em foto, como um álbum de uma viagem que você fez de férias. Esses momentos são em vídeo. A nossa mente tem o arquivo em vídeo. E passa aquele filme na tua mente, o dia que a tua mulher te abandonou, ou o dia que o teu marido te traiu. Você lembra até o cheiro do perfume. Quando você se lembra disso, você lembra até o cheiro do perfume daquele dia. Você lembra a roupa. Você lembra o que estava no ambiente que você estava brigando, discutindo, onde você teve essa decepção. Você lembra tudo. Aí o teu corpo começa a fazer você sentir o quê? O mesmo que você sentiu naquele dia. É assim que funciona. Então, qual é a saída? Não sentir mais o que você sentiu naquele dia? Ou fazer de tudo para apagar esses registros? E não trazê-los mais para cá? Eu falei que, puxa, é uma coisa difícil. É muito difícil. Porque tem momento na vida da gente que a gente quer esquecer. Eu estou sozinho ou tem alguém que está comigo nisso? Tem momentos na tua vida que você quer esquecer? Passou uma vergonha bem vergonhosa? Uma infelicidade qualquer? Puxa, tremendos momentos. Momentos que a gente quer esquecer. Então eu queria te dar um exemplo bíblico aqui rápido. Está em Gênesis capítulo 41. Um deles, né? Verso 51. Porque isso é o que Deus sempre quer fazer com seus filhos. Aqueles que o temem, né? Aqueles que o Senhor é com eles, como José. Diz aqui o verso 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, como significado, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. José. E se você se põe a analisar, eu sei que você conhece a história de José, né? José foi um dos homens bíblicos mais exitosos que a gente conhece. José tinha muitos irmãos, era filho de Jacó, e José tinha uma convicção com ele, pastor, que o Senhor era com ele. José tinha isso aqui, ó, o Senhor é comigo. E um dia ele teve um sonho. Por que ele queria esquecer desse passado? Será que aconteceu tanta coisa ruim? Recordando aqui rapidamente, né? Para não nos deter muito aqui nisso, mas fazer você compreender isso. Existem situações na vida que você quer esquecer. E aqui está uma bem clara de um homem bíblico de sucesso bíblico, como José. Então um dia, ele era novinho ainda, morava na casa do pai, teve um sonho. E o sonho dele era que ele via o pai dele e os irmãos dele se prostrando diante dele. E ele caiu na besteira de contar para os irmãos. Então, quando você chega para o teu irmão e diz para ele que você teve um sonho e que você viu ele se prostrar diante de você, o que ele vai pensar de você? Esse cara está querendo ser melhor que eu? Foi exatamente isso que os irmãos de José pensaram. Aí o que eles fizeram? Começaram a tramar para matar
José. Bom, tanto discutiram que pegaram José e jogaram dentro de um buraco bem fundo lá, para deixar ele lá, para ele morrer, né? E José ficou por lá, naquele buraco. Aí o irmão dele mais velho, chamado Rubem, se apiedou disso e tal, e falou, não, vamos tirar ele de lá, e tal. Tiraram ele de lá e venderam para uma caravana de comerciantes que estava passando ali. Bom, os caras pagaram lá pela vida do José, botaram o José no porta-mala e levaram ele para o Egito. Então imagina se você... Quantos aqui tem 2 irmãos? Se teus 2 irmãos fazem isso contigo, como é que você se sentiria? Pau da vida com eles. Pô, meus irmãos não me querem. Quando chegar o dia dos pais, eu não vou no almoço. Eu não vou no dia das mães, eu não vou não sei o quê. Por quê? Porque meus irmãos me odeiam, fizeram isso comigo. Então aí está um sentimento, né? Uma recordação de José. Quando chega no Egito, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. Quantos conhecem essa história? Aí, lá na casa do Potifar, a Bíblia diz, se você olhar em, por exemplo, capítulo 39 de Gênesis, né? Gênesis, diz assim o verso 1, e foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, que era capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, dos comerciantes, né? Que o tinham levado para lá. Verso 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O que significa isso? Que o Senhor estava com José. Eu queria fazer uma pergunta aqui aos abençoados que estão presentes aqui. Quantos aqui têm convicção que o Senhor está contigo? Então José estava na casa do Potifar. Aí a Bíblia diz, eu não vou ler esse capítulo aqui, mas é tão bonito, né? Diz aqui, ó, vendo, pois, o Potifar, o seu senhor, que o Senhor, Deus, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, tudo que eu tocar vai virar ouro. Lembra dessa canção? José achou graça a seus olhos e servia ao seu senhor. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. Veja, você pode ser próspero sem ser o dono. O Senhor é contigo para isso. Você recebe? Então o verso aqui diz, e aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Você sabe que lá na empresa que você trabalha, o teu patrão pode estar sendo afetado para o bem por causa de você? Que tremendo isso aqui. Quando eu comecei a ler isso, eu falei, eu tenho isso aqui. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa, no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele. O homem não sabia nem o que tinha, nem quanto tinha no banco, nem quanto gado tinha, nem quanta prataria tinha em casa, nem o que tinha. Toda a riqueza está, isso é com José, eu estou aqui em outra coisa, lá é com o meu mordomo, meu governante, meu representante, a pessoa que eu confio, a pessoa que está aqui. Aí diz aqui, olha, de maneira de que nada sabia do que estava com ele. O Potifar não sabia nem o que tinha mais, a não ser do pão que comia. Ele só queria saber que, olha, tem comida aí para mim? Tem. Então tá, agora o resto aí multiplica aí que tá indo bem. Ele acreditava em José. Eu recebo que se você é funcionário de uma firma, o teu patrão vai ver você assim como o Potifar via José. Quantos recebem isso? Aí aqui começa, ó. E José era formoso de aparência. As mulheres, né? E era formoso de aparência e formoso à vista. Parecia que o Facebook do José tinha muitas visualizações. Porque aqui diz, ó, ele era formoso de aparência e formoso de vista. Algo que supostamente é bom, se tornou num problema. Por quê?
Porque o Potifar era casado e parece que a mulher dele não estava muito satisfeita com o Potifar e andou atrás do José. Aí, olha o que aconteceu, né? José, você sabe da história? A mulher, aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E aí passou. Você sabe que José, por respeito, depois você leia lá o capítulo 39 do livro de Gênesis, por respeito ao Senhor, ele fugiu dela, ele não deitou com ela, ele se evadiu, disfarçou e, eu não vou fazer isso. O cara confia em mim, me colocou em confiança aqui dentro da casa dele. E essa mulher agora, só porque eu sou bonito, saradão, devia ser, né? Devia ser saradão, porque a moda agora é saradão. Se tiver barriguinha, tanquinho. Tanquinho. O meu tanquinho é formato de máquina de lavar. Mas parece que o José tinha uma... Aqui diz, formoso de aparência, formoso à vista. E aí aconteceu isso. Aí diz aqui a Bíblia que teve um dia que o assédio foi tanto que ela agarrou ele pela roupa e me solta, não sei o quê. A roupa saiu. Eu não entendo bem como é isso, porque eu não sei exatamente como era a roupa naquela época. Talvez um historiador aqui saiba melhor que eu. Eu sei que ela ficou com as roupas dele e ele fugiu nu. Pô, se fugiu nu, você é casado. Chega em casa, os vizinhos falam: o José tá peladão aí. Fugiu nu. Você entra em casa: cadê minha mulher? E ela está lá sentada na cama com aquela cara de Nossa Senhora. Com a roupa do lado. Ele me atacou, é assédio. Com a roupa como prova. O que o homem fez? Mandou prender, né? Bom, José foi para a cadeia. Então agora de chefe, preso. Quando chegou na cadeia, interpretou sonho. Aí Faraó tinha um sonho que ninguém sabia interpretar. Aí disseram para ele: tem um homem lá, um judeu lá, um chamado José, que ele interpretou o sonho lá e foi certinho, Faraó. Então chama esse cara para cá. E quando chamou José lá para o lado do Faraó, Faraó tinha um tal sonho lá e José interpretou aquilo exatamente como... E Faraó gostou, e Faraó se apegou com José e novamente entregou em confiança o seu reino a José. E agora o reino do Egito era o Faraó, e José foi colocado como governador de todo o Egito. Que coisa tremenda. E ele, como governador, não se vingou da mulher do Potifar, nem do Potifar, nem ninguém. Parece que José... Porque o Senhor era com José. E quando o Senhor é com uma pessoa, ela se lembra dessa palavra assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Melhor você esquecer. O Senhor vai se vingar por ti. Te feriram? Te maltrataram? Te enganaram em algum momento? Trouxeram alguma coisa ruim para a tua vida? Trouxeram essas... Fique tranquilo, o Senhor vai tratar esse assunto como tem que tratar e vai te livrar. Não carregue esse peso, não queira se vingar você mesmo, você não pode. O passado passou. Você recebe essa palavra? Aí está José, como governador do Egito, e aí, na terra do Jacó, pai dele lá com os irmãos, que jogaram ele no buraco, venderam para a caravana, queriam matar ele. Diz a Bíblia que teve grande fome, escassez, parece que a inflação aumentou, parece que o governador não pagava o salário porque roubou tudo, lá na terra de Jacó. Não estou falando, qualquer semelhança é mera coincidência. Lá na terra do Jacó. Lá. Aí teve grande escassez, eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. Aí o que é que ele fez? Olha, lá no Egito tem comida, porque o Senhor era com... E José era bom administrador naquilo que ele estava em suas mãos naquele momento. E ele guardou, estocou, e então aquele povo ao redor vinha então comprar comida. Quando veio aquela família do Jacó com todo mundo comprar a comida lá, quem é que atendeu eles? José. E aí se manifestou o sonho.
que aqueles todos iriam se inclinar diante deles. Aí o que José fez para obrigar o pai a ir para lá? Vendeu, mas mandou colocar o dinheiro deles dentro das sacas de comida, para depois ter como, vem, manda para cá, vocês levaram o dinheiro de volta, tal, manda, traz aqui o pai, não sei o quê. Aí foi todo mundo para lá e aí ele se revelou quem era ele, que era o José. Que história tão bonita. Linda história, sugiro que você leia isso, né? Bastante. Aí quando chegaram os irmãos diante de José, aqueles irmãos que tramaram contra ele, que jogaram ele no buraco, que venderam para os mercadores, que queriam matar ele, o que José fez com eles? Quantos aqui são capazes de fazer isso? É difícil. Eu quero, vou ir no banheiro porque isso é muito chato de ouvir. Eu sei. Na minha vida também tem muitas situações desagradáveis que eu gostaria de apagar e esquecer. Olha o que a graça diz. Nós estamos falando de José, né? Numa igreja em graça, falar de José, vamos falar de Filipenses, capítulo 3, verso 13, verso 14. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, eu não julgo que o haja já alcançado. Tem muitas falhas. Também preciso me esquecer de muitas coisas. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, verso 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um prêmio que nós devemos nos aferrar a ele e esquecer essas coisas do passado, abençoado. Porque o Senhor é contigo para te capacitar nisso aí. Você precisa pagar isso. Precisa deixar de lado esse divórcio, essa briga familiar pela herança. Os irmãos são bacanas. Quando o pai e a mãe morrem, viram inimigos. Por quê? Por causa da casa. Poxa, os irmãos que brincaram juntos de carrinho, brincaram de boneca juntos, soltaram pipa juntos, andaram juntos, foram à escola juntos, caíram da mesma bicicleta juntos, e agora, por causa de uma porcaria de uma casa, viram uma inimizade dos infernos, e traumatiza, e magoa, e acabou. Daí para lá você já leva isso contigo, e já carrega essa coisa, esse sentimento ruim. Toda vez que vem aquela data, você, em vez de se alegrar, você se entristece, porque tem uma mágoa guardada lá. Imagino que José... Bom, então qual é o conselho aqui desse dia? Esquecer o que já passou. Diga para quem está do teu lado aí, esqueça o que já passou. Certamente você tem algo que perdoar e esquecer. Perdoar e esquecer. Todo mundo diz assim, não, eu perdoo, mas não esqueço. Você vai ver aqui, não, eu perdoo, mas não esqueço. Você está fazendo bem. Perdoar e não esquecer, você está fazendo bem. Está fazendo o bem para aquela pessoa. Mas e para você? A ideia aqui não é aquela pessoa, ela não está aqui. Eu amo é você que está aqui sentado ouvindo todo domingo. Hello. Então não importa quem falhou, nem importa quem tem razão. Eu aprendi uma coisa, graças a Deus, né? Pelo menos isso, com essa idade toda, se não aprendesse nada. Não importa ter razão, o que importa é ser feliz. As pessoas brigam para ter razão. Quer ter razão? Não, é o que está certo. Viu? Eu disse. E daí? Você disse. Pega o que você disse e leva contigo. Por quê? E daí? Você disse. Você tem razão. É isso que você quer ouvir? Eu tenho razão. Isso, você tem toda a razão. Você quer que eu me ajoelhe e diga que você tem razão? Me ajoelhe e diga que você tem razão. Mas eu só quero ser feliz. É mais importante ser feliz do que ter razão. E eu vou te mostrar uma coisa tão linda aqui, abençoado. Então não importa quem falhou, não importa nada disso, né, abençoado. Porque o que te causa danos é o mal.
porque você recorda do teu passado. E o exemplo, sabe quem é que dá? Deus. Deus? É. Isaías 43, 25. Olha só aqui. Você nunca tinha visto isso. Tenho certeza disso. Ó, diz Deus, eu mesmo sou quem apaga as tuas transgressões por amor de você. Por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Quantos estão recebendo essa ministração aí? Você deve perdoar por amor de você, não do outro. Por quê? Porque por que Deus fez isso aí? Porque Ele não poderia se relacionar com a gente lembrando dos nossos pecados. Como é que você vai beijar teu marido direitinho e ter relações com ele, lembrando que ele te traiu? Eu estou falando de coisas do século... Que século é? 21, né? Terceiro milênio. Como é que você vai se relacionar com teu irmão não tendo perdoado a falha que ele teve contigo? Meus irmãos já falharam comigo, e muito. E eu também com eles, e muito. Sabia disso? E de vez em quando a gente se encontra, assim, quando dá oportunidade, os três, e o nosso papo é daqui para frente. Por quê? Porque tem coisas lá atrás que... E eu não posso ser um pregador da graça, um ministro da graça, um membro do Reconciliados com Cristo cheio de mágoa e zangado com o outro ou com a outra. Não posso, não devo. Por quê? Porque o exemplo quem me dá é o meu Senhor. Ele diz que Ele perdoou os nossos pecados por amor dEle mesmo. Por quê? Porque Ele queria se relacionar conosco, então Ele teria que nos ver como? Sem mancha, sem ruga, santos, puros e perfeitos. E é assim que você está para Deus, porque Ele te perdoou. Ele dá o exemplo. Isso é uma mensagem de perdão, parece, né? Eu não sei por que o Senhor me deu essa palavra hoje. Ontem, à noite. Roberto é que sofre, porque às 9 da noite ele tem que fazer a arte ainda, no maior sábado. Olha você ver. Os abençoados dedicam um tempão enquanto a gente está no pagode e eles estão fazendo arte para a gente vir. Então, o Senhor te perdoou porque se ama a si mesmo. Ele não poderia viver bem contigo se lembrando dos teus pecados, porque isso danificaria a relação. Não, eu não falo com meu cunhado. Por quê? Porque eu estou pau da vida com ele, porque ele só vai lá em casa para beber minha cerveja toda e vai embora. E me pediu aquele dinheiro emprestado e não me pagou nunca mais. Abençoado, ele está fazendo o que é próprio do cunhado, né? Diz que o cunhado só faz isso, né? Você já sabe para que vai emprestar dinheiro para ele. Bebeu tua Coca-Cola? Deixou a garrafa vazia? Pior para ele. Te livrou da Coca-Cola. Então nós estamos falando da graça. Diga comigo, graça. Quer ver uma coisa? Quando você vai ao Evangelho da Graça, você não encontra que Davi matou a mulher do general porque pareceu bonita aos seus olhos e ele queria deitar com ela. Você não acha isso? No Evangelho da Graça, não. No Evangelho da Graça, você não acha os pecados de Davi, os erros de Davi, você não acha os pecados, os erros de Sansão, e se você for ler a história lá de Sansão, você vai ver quanta besteira ele fez. Você não acha isso? Sabe o que você acha no Evangelho da Graça? Eu vou ler aqui, ó, Hebreus 11. Olha aqui, Hebreus 11. Olha o que Deus diz aqui a respeito desses homens que Davi, imagina. Davi, o cara tinha tantas mulheres e concubinas e ainda foi matar a mulher do general. Não, vai ter guerra quando? Vai ter guerra amanhã. Bota ele na frente, diz que ele é muito importante, para ele ficar lá na frente, que com ele a gente vai ganhar. E já estava preparando para levar ela para o motel. E foi o cara, e morreu. E Davi foi, deitou com ela, e possuiu a mulher, teve a mulher. Caramba, que coisa tremenda. Teve um filho com a mulher. Essa história é tremenda. Aí o Senhor levantou a Natan, né, e disse, Natan, vai lá e fala para o Davi essa profecia. E Natan foi lá, seu Davi, eu vim, rei, era rei, e o Natan devia ir assim, ó.
Porque Deus deu uma palavra para ele, falou, olha, tem um cara aí no teu reino que tem uma porção de ovelhas e roubou a ovelha do vizinho. Quem é esse cara? Traz ele aqui que eu vou passar a espada no pescoço dele. Esse cara é você, Davi. Imagina, fala isso para o rei. Aí depois usou o mesmo profeta, parece, para dizer assim, ó, desse filho que você teve com ela, essa geração está amaldiçoada, não vai ter fruto. Aí foi que Davi vestiu veste de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça, fez jejum, chorou. O jejum está ligado à tristeza, sabe? Sempre na Bíblia o jejum está ligado à tristeza. Por isso que em graça não há jejum. Só é jejum para você perder 1 quilo, 2 quilos, porque aí faz parte. É sério, pastor? Eu também. Então, mas o jejum esse, de agradar a Deus, não. Aí Davi fez. Por quê? Porque ele ficou triste. Ele viu que vacilou. Foi um momento para esquecer. Mas olha o que a graça faz. Quando você vai ao Novo Pacto, ao Evangelho da Graça, olha, verso 32 de Hebreus 11. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando Gideão, contando as coisas de Baraque, contando de Sansão, contando de Jefté, contando de Davi, contando de Samuel, os profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça. É justo matar o cara para ficar com a mulher dele? Mas aqui está dizendo. Porque aqui não conhecemos segundo a... Esqueça isso. Você diz aí toda, diga para quem está do teu lado, não te conheço segundo a carne. Aí, baixinho na tua mente, você falou assim, menos o meu cunhado. Menos aquele filho da mãe. Aquele o Senhor vai me perdoar. Aquele não. Aquela também não. Meu pai não. Minha mãe não. Minha mãe foi muito ruim comigo. Minha mãe fazia isso, me batia, me botava de castigo no milho, ajoelhado no milho, com a chapinha de refrigerante virado para cima, para doer bastante. Meu pai fez isso, meu pai me violou. Meu pai isso, meu pai aquilo. Diga de novo para quem está do teu lado. Diga. Não te conheço segundo a carne. Fale, vai começando aqui. Comece aqui para terminar lá. Porque aqui é fácil. Viu, seu Jeová? Eu falar para o Senhor, não te conheço segundo a carne, isso é uma doçura. Você tem que falar isso, é para quem te machucou, é o José para os irmãos. Irmãos, vem para cá, aqui tem comida. E tem mais, venham morar aqui, porque eu sou o governador do Egito. Foi assim que o povo foi para o Egito, o povo de Israel, tá? Dali eles ficaram ali, no Egito. Até que depois se tornaram escravos. E aí veio Moisés. Aí outra história, longa. Então, abençoado, Deus disse que se esqueceria dos pecados. Se esqueceu ou não se esqueceu? Diga, o Senhor esqueceu das minhas faltas, minhas falhas, meus erros. Devolva na mesma moeda. É um martírio viver pensando no passado. Então, quando você perdoa, você está fazendo um bem a você mesmo, porque você está mostrando que você se ama a si mesmo. Eu me amo, eu me amo. Como é que é a música do cara? Eu gosto do André porque ele sabe tudo. Você não pode faltar, hein, que você me ajuda. De quem é essa música? O Traje a Rigor. Então, anos 80, 90, anos 90. Olha, anos 80 o Traje? Então tá. Essa época eu estava numa outra época. Então, quando você perdoa, é porque você se ama a si mesmo. E eu declaro que essa palavra ministrou na tua vida hoje. Você recebe a palavra? Quantos aqui receberam a palavra? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.